Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite a você que é ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou a Ana Clara Leal e sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Memórias da Comunicação de Ribeirão Preto. O projeto é coordenado pelo nosso professor Gil Santiago e na técnica temos na Rádio Unaerp Andrei Violante e Hugo Nunes, também responsáveis pelo canal do YouTube da Rádio Unaerp, onde você encontra esse e outros episódios. Hoje, a nossa entrevistada é a publicitária Carmen Silvia Cardoso, filha do fundador da Rádio Colorado, frequência que desempenhou papel importante para a história da comunicação de Ribeirão Preto. Também iremos entrevistar a sua irmã, Carmen Rita Cardoso, que não seguiu na área de comunicação, mas continuou na parte da advocacia, elas duas continuando o legado da família. O rádio, a Rádio Colorado, ela teve presente nas décadas mais importantes da era de ouro da rádio brasileira, ou seja, as décadas 40 e 50. A Carmen Silvia Cardoso começou sua carreira trabalhando na Rádio dos Pais, onde se identificou com a área de comunicação, seguindo para a publicidade. Após sua formação, trabalhou por 20 anos no SBT e, mais tarde, na empresa Mastermind, que é focada na preparação de líderes e desenvolvimento pessoal. Olá, Carmens! Boa noite. Sejam bem-vindas ao nosso programa. A gente gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu quero agradecer, muito obrigada, ficamos honradas pelo convite, é um orgulho para a gente poder contar um pouco da história, porque está diretamente envolvida com os meus pais, né? Nessa evolução na parte de comunicação, que eles foram, na época, pioneiros, assim, ou estiveram juntos nesse momento de pioneirismo, e tiveram um complexo de comunicação. Então, muito obrigada a vocês. Eu ia dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Que resgatar a memória é uma coisa muito importante na vida e na história. Então, que realmente meus pais tiveram um peso de bastante importância na comunicação em Ribeirão, assim, quando foi dado o start, o início. Então, a gente quer agradecer porque nós realmente ficamos felizes de poder contar um pouco dessa história. Que bom! A gente está muito animada para poder conhecer um pouco mais profundamente a história de vocês, a trajetória e também a trajetória dos pais de vocês e da rádio, retratando momentos relevantes da história da rádio em Ribeirão Preto. Para compor essa entrevista, eu estou aqui com as minhas colegas e também amigas estudantes de jornalismo, Ana Luísa Matar. Oi, boa noite. Daniela Moraes. Olá, boa noite. Luísa Casadil. Oiê, tudo bem? E Mariana Lebre. Oiê, boa noite. Oi, meninas! Eu quero agradecer novamente vocês pela participação aqui no Memória da Comunicação. É muito enriquecedor para a gente, como estudante de jornalismo, essa troca, de informações. Seu pai, o pai de vocês, Fábio Cardoso, ele foi o fundador da Rádio Colorado. Vocês diriam que ele influenciou ou não vocês a seguirem pela área da comunicação? Com certeza. Ele iniciou essa trajetória, né? E ele, com as duas emissoras de rádio, também expandiu para outras empresas no setor de comunicação. Teve o jornal, a gráfica, né, que na época era uma tipografia, chamava Tipografia Cravinhos. Teve também a primeira concessão de televisão, embora nunca tenha efetivamente funcionado, mas a concessão foi dele. E as rádios, nós acabamos desde muito jovem atuando diretamente na rádio. Então, lá tivemos oportunidades, assim, eu digo que é oportunidade ímpar, porque nós tivemos oportunidade de ver diversos setores da vida de um rádio, sabe? O que era na época, né? Sonoplastia, locução, discoteca. Foi uma oportunidade muito bacana. A mim influenciou bastante, tanto que eu prossegui na área de comunicação, né?
Eu ainda que não prosseguindo, eu trabalhei por muitos anos, né, até mesmo depois de formada, mas aí com a questão da venda, tudo, eu acabei seguindo a carreira acadêmica e atuando enquanto advogada na área de direito educacional, que era uma vertente bem nova, né? E aí segui carreira nessa área, questões de avaliação, tudo vinculada à educação de ensino superior. E quanto à questão da rádio, acabei naquela época tendo envolvimento muito grande também com a parte jurídica, com a parte legal, porque os órgãos de comunicação da época, o antigo Dentel, que era um departamento bem rígido assim de fiscalização e acompanhamento, toda a interface éramos eu e meu pai que fazíamos, né? E a questão assim também toda que ela colocou de apoio em todas essas atividades, a questão interna administrativa, eu ficava comigo assim mais na retaguarda. E minha mãe, né? Lógico, minha mãe era lá o expoente e a gente ali no apoio. Então foi uma vivência muito bacana. E só para ilustrar, em relação ao Dentel, eles vinham com uma perua móvel para fiscalizar a rádio. Verdade. E toda a programação, ela era datilografada, eram folhas de sulfite com o nome do programa, todas as músicas que iam tocar, e tinha uma exigência na época de um número de músicas nacionais, que era tipo 70%, 80%, e um percentual mínimo de música internacional. E eles, antes de abordar, de chegar na rádio, eles ficavam nessa unidade móvel, acompanhando a programação para depois checar, na hora que a gente apresentasse a programação, se realmente estava seguindo o cronograma que estava ali descrito, entendeu? Era muito, muito rigoroso mesmo, né? E era uma época que a rádio era muito diferente, né? Os programas eram bem variados, tinha programa de esporte, programa de criança, programa de adulto, programa de solicitação musical. Bom, enfim, esse é um pouquinho do histórico da época, né? E tudo ao vivo, né? Acho que isso é uma informação assim bem relevante. Sim. Porque tudo era ao vivo, inclusive as narrações esportivas, assim como as narrações esportivas, todo o conteúdo era ao vivo. Programa sertanejo. E grandes nomes saíram da rádio, sabe? Hoje que estão no mercado aí, com evidência nacional, passaram pela Rádio Colorado. Bastante gente. Então, para iniciar nossa discussão sobre a rádio, eu queria começar com a fundação. Vocês se lembram quando foi que a Rádio Colorado foi criada? O momento da vida de vocês, do seu pai? Em datas, não. Eu não. Talvez minha irmã possa lembrar. Em datas, não. Mas, assim, até mandei uma foto ilustrando que eu sou bem pequena aí. Eu deveria ter, uns 5, 6 anos, eu acredito. E aí, então, eu me conheço existindo já com a Rádio Colorado. Mas não sei precisar a data. Infelizmente, a gente não tem esse acervo também. Gostaria de ter, mas não temos mais. Essa foto essa foto no auditório, que eu estou abraçada com o Moacir Franco. Esse era um programa de auditório e essa é a foto. Eu era bem pequena ainda e a rádio já existia, né? E nós ficamos com ela até depois que meus pais faleceram, né? Nós ficamos com as 2 emissoras. Nós acabamos vendendo após o falecimento dos 2. Vocês comentaram que vocês eram muito pequenas, né, quando a rádio foi criada, mas o pai de vocês alguma vez falou como que foi para ele criar a Rádio Colorado? Como que foi a criação dessa rádio? Não, para mim não. Eu não sei o processo de concessão, como foi. Talvez a minha irmã possa ter algum conteúdo nesse sentido. Não. Realmente foi uma concessão. Nós tínhamos isso em mente, né? Que tinha sido uma concessão, que era uma circunstância bem difícil de conseguir e que ele conseguiu à época, né? Assim como as outras e de uma maneira pioneira, porque foi uma das primeiras de Ribeirão, né? Nós temos como a segunda, mas tem pessoas que falam que é a terceira. Então, tá aí, entre segunda e terceira, tá bem no começo mesmo. Tá no top 3. E qual era o endereço da rádio, vocês lembram? O primeiro endereço era um prédio, que era um prédio assim, bem bacana em Ribeirão. Ele tinha sido acho que era um posto de saúde, né?
Eu não lembro o que tinha sido lá. Não me lembro. Era um prédio muito, 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 muito bonito. Assim, ele tinha umas escadarias lindas de mármore, com uns pinos dourados de bronze, um tapete vermelho no meio, e dava acesso à sala do meu pai em cima, os estúdios eram embaixo. Esse endereço era na Cerqueira César, chamava Palácio Juscelino Cardoso, levava o nome do meu avô, o pai dele. Meu pai tinha um brasão, Organizações Cardoso, que compunha tanto as empresas de comunicação como também outras empresas que ele teve em outros setores, né? Então, chamava Organizações Cardoso. E nesse prédio ele colocou o nome de Palácio Juscelino Cardoso, onde ficou a rádio, que era na Cerqueira César, esquina com a São Sebastião, conforme eu disse. Infelizmente, o prédio foi demolido, era um prédio muito bonito, eu pensei até que fosse virar patrimônio, sabe? Pela estrutura dele. Mas hoje é um prédio comercial, que é o Monte Líbano, né? Se não me engano. Isso, era né? Cerqueira César 481. 481. 481. E o prédio, ele tinha características assim, ele tinha uma sacada ovalada, né? E era um espaço assim muito bonito. Então, quando você chegava, a visão lá de cima, né? E todas com pilastras assim, não era apenas ovalada, era um prédio com características lindas. E era bem grande, né? Porque ele tinha entradas pelos lados e era um prédio enorme, assim, e bem, como 2 andares, era um design muito bonito, uma A arquitetura muito antigamente bonita. era mais detalhada, né? Era muito bonito. E aí, de lá, foi para Mariana Junqueira. E aí, na Mariana Junqueira, eu não me lembro o número também, mas era bem no início, né? Era 20, algo assim. Era bem no começo lá da Mariana Junqueira. 20, 52, porque era uma sequência bem grande. Era uma sequência de espaços, porque lá, quando foi para Mariana Junqueira, aí já foi montou o jornal, lá também tinha a tipografia Cravinhos, que era a gráfica, né? Lá também tinha a fábrica de luminosos, que era a fábrica de luminosos e neon, que ele colocou tudo lá no mesmo espaço, mas tudo independente, obviamente, né? Que interessante. E a gente gostaria de saber se vocês se recordam de alguns comunicadores da época que frequentaram a rádio. Você diz frequentaram, assim como Que eu mostrei. trabalharam por lá. Que trabalharam, iniciaram a carreira com a gente. O Márcio Bernardes, por exemplo, é uma pessoa que eu encontrei recentemente no lançamento do livro do irmão dele, o Edmo Bernardes, que está na área, né, publicitário, tem a Diálogo, propaganda, e é um nome muito respeitado no mercado. E o Márcio ganhou território nacional na área esportiva. E pela segunda vez ele me deixou muito honrada. Nessa oportunidade, ele me falou: olha, o chute inicial para eu estar aqui foi o seu pai, que reconheceu meu talento. Ele foi visitar, que ele editava um jornal universitário, e ele foi visitar a rádio, e o meu pai falou: não, você tem talento, sua voz é boa, vem trabalhar com a gente. E ele iniciou assim a carreira dele. E num evento da APP, eu fui diretora da APP, num evento que nós promovemos e que teve a participação dele, ele também no palco fez uma alusão à Rádio Colorado, assim, com muito carinho, muito respeito, que ele tinha iniciado lá e que ele era grato por isso e a oportunidade que ele teve. Esse é um dos nomes que eu começo a citar, mas vários outros passaram por lá, né? O Datena também trabalhou bastante tempo. Na Rádio Colorado. Tiveram bastantes nomes, inclusive pessoas que ficaram no mercado local aqui, né? O Roberto Ribeiro, que foi diretor de jornalismo da Clube. Ele começou lá na Rádio Colorado, trabalhou bastante tempo com a gente e teve uma atuação grande lá. E aí, outros nomes da época que eram sucesso, que tinha NAG, Publicidade, Propaganda, que era o seu Nelson Antônio Gonçalves, que ele cuidava de toda a parte esportiva, tinha de sertanejo e outros nomes aí que também saíram da Rádio Colorado. Aí todo mundo falava: nossa, a Rádio Colorado dá oportunidade para a gente, né? E aí, no final, até falava assim: nossa, foi uma escola para muita gente. E realmente foi uma grande oportunidade. E era uma coisa assim interessante, porque o que acontecia com as outras emissoras, inclusive em termos de programas e programação,
era que todo mundo ficava meio que de olho para, quando o profissional estava ali bem formado, de repente captar o profissional, sabe? Então, começou todo mundo a dizer, não, mas então a Rádio Colorado é uma escola, né? Porque todo mundo ficava muito assim na expectativa. E os programas, eles iam seguindo, mais ou menos, né, naquela época, uma linha do que, como ela disse, era da nossa programação. Porque tinha todo assim, um esquema de músicas sertanejas logo na madrugada, quando iniciava, né? E aí vinha o dia todo, depois tinha jornal, era tudo bem assim segmentado. Programas de solicitação musical e tudo ao vivo. Recebi as cartinhas dos ouvintes, sabe? Que legal. Já recebia bastante carta diariamente, cartas com pedidos de música. É interessante isso, né? Parece uma coisa assim tão distante pelo aspecto de tecnologia hoje, né? Empregado no mundo, mas assim, não é tanto tempo assim, né? Nós estamos falando que em 50 anos atrás... A tecnologia veio muito rápido. Muito rápido. Muito, a mudança foi muito rápida. Muito rápida. E vocês se lembram qual que era a frequência da rádio? Sim, Era 88.1 a FM. a FM e 1420 AM. Muito legal. Vocês se lembram como era a rotina da rádio? Vocês se lembram de entrar na rádio e saber mais ou menos os horários do programa? Ou se tinha uma rotininha estruturada para cada dia da semana? Sim, tinha a rotina estruturada, tinha os programas, né, da grade que eram fixos e a minha irmã ficava mais nessa parte administrativa, como ela disse, né, e eu ficava muito no operacional. Eu fiz programação musical, eu fiz bastante, então era interessantíssimo também, uma pena que nós não temos foto, mas era aquelas estantes lotadas de disco, e eles eram catalogados, então era por letra, assim, naquelas estantes de metal, e ficavam os LPs, de um outro lado, uma sala cheia de disco. Então tinha tudo, desde Canto de Pássaros, tema de novela, aí era catalogado por cantores, letra A, né, nacional, letra A, internacional, letra B, e aí você ia lá escolher os discos que iam tocar, e nessa planilha que fazia para cada programa, você escrevia o nome da música, o cantor, o autor, a gravadora e a faixa que estava no disco, porque eu trabalhava com 2 pratos. E aí você colocava o LP lá, tinha que colocar no começo, deixava ele certinho para soltar, né? O prato estava girando para soltar o disco. E aí, isso tudo também com os jingles, que eles eram pesados, eram gravados em acetato, mas era bem pesado, então tinha que mudar a rotação no prato. Então, você tinha que ter uma ligação muito boa com o locutor para não ficar o buraco, né, que a gente falava, se não soltasse na hora certa, ou rotação errada, ou a música não entrasse, ficava o buraco, porque fechava o microfone e não continuava, né? Então, era um processo ali. Eu participei desses processos. Eu fiz a seleção musical, eu ficava na discoteca, né? Eu fiquei na sonoplastia, eu fiquei na locução, eu fiz de tudo um pouco. E aos domingos a programação era um pouco diferente e meu pai também sempre muito atento, então muitas vezes ele queria que a gente estivesse lá no domingo também, né? Sim. Quantas vezes a gente foi trabalhar assim, eu especialmente por fazer sonoplastia, para estar lá acompanhando a programação. Então, era uma dedicação grande lá na emissora. A gente fala assim, que ficava, né, por exemplo, essa questão da sonoplastia, sempre que fosse necessário, ou que tivesse alguma coisa que não funcionasse bem, talvez um funcionário doente, ou que faltasse um técnico de som, então aí sobrava para todo mundo, né? Eu tenho certeza que eu era coringa. Tenho certeza absoluta. Madrugada, então, quando o programa era na madrugada, no início, por exemplo, da programação, que era sempre uma surpresa, né? Então, aí íamos nós duas, porque para não ir uma sozinha, papai queria que fossem as duas juntas, né?
E aí tinha toda essa interface, como ela falou, e tem um outro fato curioso. Quando a gente fala assim que tinha relação de música, vocês não imaginam, porque era tudo datilografado, e não era a máquina IBM com corretor, não, era máquina, entendeu, naquela época. E, além disso, era um calhamaço. Imagina uma programação de dia inteiro, a quantidade de folhas. Eram folhas sulfites, como tinham todas essas informações, elas eram datilografadas no sentido horizontal, né? E aí um outro detalhe que eu acho assim interessante, né? O arquivo era obrigatório. O arquivo. O arquivo não era digital, não, viu? Era físico. Era mesmo. físico e era por conta justamente da fiscalização do Dentel que vinha, como ela falou, né? E aí, por exemplo, a questão dos discos, né? Que eu acho que é uma coisa assim muito sui generis. Cada gravadora tinha seus representantes. Então, eles vinham até a emissora para trazer os discos, né? Então, a gente acabou ficando, assim, muito amigo. Assim, desenvolveu uma amizade grande com essas pessoas, né? Porque geralmente eram jovens, né? Tinha o Odeon, o Genival da a Odeon. RCA. RCA. E ele, por exemplo... Eram selos, né? Eram selos, né? Eram as marcas que divulgavam e que gravavam os cantores, né? E eles detinham, então, também o monopólio, né? Vamos dizer assim, naquela época, do cantor, até que houvesse uma transição de gravadora. Eram as gravadoras. Então, isso é uma situação muito peculiar, porque não existe mais isso, né? E eles vinham com os discos em um volume grande, então poderia ter discos de novela, lançamentos de cantor, e aí eles até marcavam as músicas que eles gostariam que fossem o carro-chefe. O objetivo também era esse, né? Divulgar as músicas para que aquelas músicas fizessem sucesso, né? E a Odeon tinha músicos, cantores, né, que eram assim de grande expressão na época, Simone, Milton Nascimento. Nossa, de grande expressão. Vários cantores eram da Odeon. Então a gente recebia, aí você acabava ganhando ficava todo feliz, porque levava para casa, também tinha todo o equipamento em casa, né? E vinha com carimbo, que vem da proibida, né? Mas era exatamente o mesmo disco com essa identificação. E vocês comentaram que vocês já desempenharam diversas funções na rádio, mas teve alguma que trouxe experiências muito marcantes para vocês, que podemos dizer foi a preferida de vocês? Eu vou te falar que eu me encantei muito com o mundo da comunicação, né? Então, assim, eu não tinha uma preferência, eu gostava, fiquei muito encantada, porque depois também, posteriormente, eu fui, inclusive, atuar na área comercial, né? Que depois eu segui nessa área de comunicação e atuando também no setor comercial. Então, tudo assim foi muito bacana, porque a defesa de mídia que a gente usava era forte para você poder ter uma parcela maior no investimento do cliente. Às vezes não tem um investimento extra, né? Você tem que melhorar a sua participação no que ele já está disposto a investir ou que ele tem para investir. Então, assim, essa oportunidade que meu pai deu também com o jornal, na época era linotipo, né? Você ia lá, caíam os chumbinhos com as letras, ia montando, uma coisa sensacional, se você for pensar como era aquilo lá. Eu era apaixonada, ficava digitando aquilo lá, escutando, achava o máximo, sabe? E a máquina que imprimia, você tinha que subir uma escada, via lá de cima, nos rolos, passando o jornal, era muito grande. E mesmo o equipamento da rádio era assim, um transmissor de rádio com aquelas válvulas daquele tamanho, era uma coisa impressionante, né? Totalmente diferente do que é hoje, né? Com certeza. Vocês comentaram que a rádio fazia programas de auditório. Quais eram eles? Olha, eu
Posso falar de 2, assim, que eu mandei até as fotos. Tinha programa sertanejo, com apresentador sertanejo, mas o Henrique de Barros fazia um programa que reunia os ouvintes da rádio, e lá eles também poderiam, como sempre levava algum convidado, como eu mandei na foto, que é a única que a gente tem do Moacir Franco, muitos ouvintes participavam para essa foto com meu pai, ele está aí. Os ouvintes iam tanto no interesse de ver um artista, porque era uma condição muito limitada de você ter contato com o artista, quanto para também participar, sabe? Para ouvir uma música que pedisse, para poder ver uma apresentação especial, ouvir uma música que um cantor local pudesse estar lá cantando. E o programa infantil, que era muito bacana. No programa infantil sempre tinha atividades para as crianças, sabe? Que eu mandei a outra foto do Palhaço Carequinha. E até famoso, tem a data, né, atrás, né? Sim. Que acho que era 67, foi, se não me engano, né? Por aí. E também era um programa que era super prestigiado. E aí, na época de junho, eles faziam a festa junina lá, as crianças iam caracterizadas. Era bem movimentado o programa de auditório, até porque é muito diferente de hoje, essas atrações e a facilidade de você ir em alguma coisa era muito mais restrito, né? Hoje é muito mais fácil, não tinha essa facilidade. Então, o programa de auditório movimentava mesmo, era muito legal, era bacana demais. E a gente estava sempre lá, né? A gente estava sempre lá. Inclusive, os filhos do Moacir Franco também, depois, numa outra fase, eles também iam, e eles também estavam sempre lá. O Guto, sabe? Eles estavam sempre lá. E o Moacir Franco também, né? Me lembro agora que ele veio cantar em Ribeirão e ele também fez uma referência a isso, que ele participava desses programas de auditório, porque ele né, daqui, e aí ele fez a menção, porque o programa de auditório era como hoje um programa de um cantor qualquer cantando, né? Interessante que agora a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, as imagens era só a mesma voz, né? Mas as imagens, elas eram muito bonitas. Pena que não tenha tanta foto para retratar, porque tinha o palco tinha toda uma pintura linda atrás, assim, decorado ali, acho que numa foto dá para ver um pouco. E as pessoas se posicionavam no palco e as pessoas no auditório. Aí, quando era, assim, programas que, por exemplo, para homenagear as mães, quando fosse Dia das Mães, aí tinha sorteio de presentes para as mães, sabe? Então, era assim, uma coisa muito movimentada, né? Interativa, e as pessoas gostavam muito, porque, exatamente, não é como hoje, é como na época ia um cinema, então ia num programa de auditório, era assim, um acontecimento, um programa de auditório. Muito que interessante. Legal. E por quanto tempo a rádio ficou na concessão da família de vocês? Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 26 anos, foi quando nós vendemos a AM. Foi, no ano seguinte, né? No ano seguinte. No ano seguinte. Isso aí devia ser os anos 80, né? 88, 89. Mais de 30 anos. Bem mais. Não. É mais de 30 anos. 30 anos. Não, eu tinha 26. Deve ser uns 30 anos atrás. 34 anos atrás, que foi feita a venda. Não. Nós vendemos as 2 emissoras em prazo de 1 ano, mais ou menos, né? Foi. E aí nós vendemos a Rádio Colorado AM para o senhor Molina, que foi depois a emissora, emissoras regionais, né? E a Rádio Colorado, o sinal dela ficou com a Rádio Regional. Integrou a Rádio Regional, ficou sendo a Rádio Regional. A FM, né? A FM. E a Rádio AM nós vendemos para a Rádio Tupi. Aí nós vendemos para São Paulo. Eles vieram aqui, compraram. Depois eu sei que ele vendeu, mas aí eu não sei mais esse cronograma de como está hoje, entendeu? A quem pertence a concessão. E o pai de vocês, o Fábio, ele tinha outras empresas além da rádio, né? Uma delas, o jornal A Tribuna. Vocês sabem dizer um pouco sobre qual foi a motivação dele em fundar um jornal?
Meu pai gostava muito desse setor de comunicação, né? Inclusive na rádio ele teve programa, ele apresentou um programa que era até um programa bem polêmico na época, era Ponta de Faca, né? Que Ponta de chamava. Faca, Ponta é. de Faca. E era um programa bem polêmico, porque ele levantava temas assim, que colocava em xeque algumas situações. E ele gostava muito. E aí ele quis crescer nessa área também, sabe? Então, por isso o jornal, por isso que ele também teve a concessão da TV e por isso também da tipografia, né? A gráfica. E aí, mas ele tinha vários outros negócios, né? Conforme a gente estava falando aqui, né? Ele começou com o escritório de contabilidade, que era um escritório bem grande também, e ficou bastante tempo com o escritório, mas antes disso ele foi professor universitário. Eu ia dizer, ele teve uma interface na área acadêmica também. Que legal. Então, eu queria perguntar para vocês como que era o ambiente do jornal, como que era estruturado o jornal, onde ficava cada coisa, a redação. Nossa, bem diferente de hoje. Essa questão que ela mencionou dos linotipos, eu estava ouvindo ela falar, né? Falei, as pessoas assim, né, não dimensionam também. Porque a página do jornal, ela era tipo um molde em madeira, e cada letrinha, que era as que saíam na linotipo, elas eram colocadas ali, elas eram fininhas. Nossa, tinha o quê? Montava, era um filete era um com a filete, letra, era uma assim. letra. Aí você ia montava, digitando, ela ia caindo e ia montando. Elas já iam rodar. caindo, aí ia montando dentro desse molde maior em madeira para rodar e para imprimir a página. É meio que imprimir, né? Rodava. Então, era assim, muito diferente, né? Então, essa parte de redação... Era uma área de trabalho, Isso, sabe? As era uma área de linotipos trabalho. ficavam no canto, o maquinário aqui, as pessoas que contribuíam com conteúdo ficavam também ali naquele espaço, numa área um pouquinho na lateral, assim, digamos, sabe? Como se fosse uma área administrativa. E os técnicos circulavam, né? O pessoal da impressão, maquinário. né? Do maquinário. Tinha uma categoria, era o linotipista, né? Que acho que desapareceu, com certeza. E é interessante também, se você for pensar na época, assim, tanto do jornal quanto da rádio, era um problema se quebrava uma peça, sabe? Não tinha facilidade nenhuma de reposição. Queimava uma válvula da rádio, nossa, e a rádio não podia ficar fora do ar, obviamente, né? Lembra o seu Demerval, que era um técnico aqui que atendia todas as rádios. Ele era um técnico que atendia todas. Um só pra Então todas. tinha que ficar na dependência dele, mas assim, nesse esquema também, porque uma válvula é uma lâmpada, né? Ela queima e pronto, né? Então as principais tinham, mas não tinha disponível tudo não. Não, e a gente já sabia, né? Meu pai, né? Nós já sabíamos trocar. Então, algumas que eram as mais assim comuns, nós tínhamos, tipo, estoque, reserva. pelo menos uma de reserva. Então, nós conseguimos trocar, porque tinha toda essa demanda para o técnico. Então, não dava para ficar aguardando ele, porque, de repente, a rádio ia ficar fora do ar, sem funcionamento. Aí tinha um patrocínio, tinha uma série de questões. Fora o compromisso, né, com os ouvintes, que era uma coisa muito respeitosa. E com o Dentel, né? Também, com a fiscalização também. Com a fiscalização, E a rotina de trabalho na rádio, no jornal, era muito diferente da rádio? Vocês se lembram um pouco? Ah, sim, Muito era diferente. diferente, completamente diferente a rotina de trabalho. É muito diferente, porque assim, era aquele maquinário, acho que vocês têm foto também, era um maquinário enorme, muito alto, não sei, 2 metros, não sei, eu não sou boa de medidas assim. Esse mesmo. Até meu pai está ali à frente, né? Lá é meu pai. Então, você vê que tem até escada para subir e tem, assim, corredores para você circular no entorno do equipamento da máquina. E as linotipos eram máquinas grandes também, de 1 metro por 2 metros, porque elas eram finas e compridas, alongadas. E tinha 4,
Porque para ir fazendo e saindo as letrinhas e montando, tinha que ter uma agilidade muito grande, porque senão você não conseguia rodar o jornal, né? Então, era bem ágil isso. E essa parte toda de redação que vocês disseram, já era assim, uma parte um pouco mais reservada, era quase que era um balcão, e era aberto, mas as pessoas ficavam do lado de dentro desse balcão. E bem à frente, um espaço enorme, assim, muito grande, para caber todo esse equipamento, né? E a circulação das pessoas que trabalhavam para linotipo, para alimentar o próprio maquinário maior. Já na rádio, as pessoas não ficavam o dia todo, né? Ia o sonoplasta, que vai cumprir um número de horas, o locutor do horário, e ia embora, vinha outro, entendeu? O serviço interno mais era essa questão da discoteca, que tinha que fazer essa separação das músicas que iam tocar, dos LPs, né? Então, assim, o esquema de funcionamento bem diferente. Bem diferente. E a rádio, no caso, ela funcionava das 5 da manhã até a meia-noite, né? Lógico que para começar às 5, começava muito antes, né? E agora o jornal não, o jornal era ininterrupto, né? E era por turno. Embora uma edição diária, né? Então, vocês podem imaginar que a notícia era um pouquinho defasada, né? Quando ela saía no outro dia, que começava a distribuição no outro dia, já tinha acontecido outras coisas, né? Então, mas é interessante falar em defasado, porque a memória, o que a gente pensa imediatamente é o que a gente tem hoje disponível, né? Só que naquela época não era essa disponibilidade e não havia essa agilidade. O rádio era um pouco mais ágil, claro. Mas as matérias que estavam no rádio, todo mundo fazia questão de ler jornal. Então, as pessoas assinavam, recebiam, e mesmo tendo ouvido, talvez no rádio, num outro momento em televisão, eles liam a matéria. E jornal local era, assim, de um destaque tremendo. Era um hábito quase religioso. Sim, era mesmo. E era gostoso, né? Ver o jornal do dia, uma delícia, né? Não, mas quando eu digo defasado também, é porque, obviamente, comparando com hoje, né? É porque realmente as coisas são muito rápidas. Só que ninguém tinha acesso a essa informação tão rápida também, né? Às vezes a coisa já tinha acontecido e nem tinha chegado ainda. Mas era o modelo da época, né? E que funções vocês desempenhavam dentro do jornal? Olha, no jornal a participação não foi tão grande, não. Assim, eu fiquei muito mais por conta da rádio do que do jornal, mas também fizemos. Eu fiquei muito na linotipo, que eu adorava, porque era gostoso de criar, né, conteúdo, as letrinhas lá para formar frases, palavras, títulos. Então, eu fiquei bastante lá. Acho que foi no jornal que eu mais fiquei, foi na linotipo. A linotipo era como se fosse uma máquina de escrever gigante. Um brinquedo. E a gente datilografava muito, né? Então, tanto ela como eu tínhamos assim um hábito muito grande, porque era necessário. E com relação ao jornal, nessa área que eu te falei administrativa, muitas vezes para ela era mais difícil, porque tinha toda a questão da discoteca e tal, mas muitas vezes eu que trabalhava nessa outra parte e na parte de apoio técnico para algumas coisas, eu trabalhava ali em alguns momentos, ia dar algum socorro no jornal, em alguma redação, em alguma coisa que precisasse, às vezes na questão da linotipo, mas quase sempre do lado interno, né? Do lado da redação, desse outro aspecto. E teve alguma experiência, algum acontecimento que mais marcou vocês dentro do jornal? Que vocês vão, assim, levar para sempre, vão contar histórias? Para mim, o jornal marca como um todo, sabe? Porque quando nós fomos com meu pai em Santos, esse jornal era coisa que eu ia falar, era a Tribuna de Santos. Era a Tribuna de Santos e foi comprado lá e nós fomos visitar para comprar todo esse equipamento, esse tamanho de impressora aí. E aí nós fomos para lá e teve a inauguração que eu mandei a foto também, foi bem prestigiada, tinha bastante gente.
Então, o jornal, ele foi um acontecimento assim como um todo. E era um orgulho, né? Você ter um jornal, vir com edição diária, sabe? Com o brasão das organizações Cardoso, ele adotou o nome A Tribuna, né? E vinha o brasão na lateral. Então, assim, para mim, não tem um momento, tem um todo, sabe? E assim, foi uma aventura, né? Porque esse equipamento, ele pesava toneladas, precisava usar guindaste. E ele veio por transporte de Santos para Ribeirão. Então, isso tudo foi assim, uma aventura, né? Não é uma coisa que chegou lá, comprou e depois já estava aqui, né? Então, nós fomos assim por mais de uma vez, né? E foi todo um processo. Então, eu creio que essa vivência, né, tudo isso que a gente viveu, até algumas coisas achando ruim, quando tinha que ir na madrugada para a rádio, assim, de repente, dependendo da circunstância, ela fazia locução e eu fazia o técnico de som, porque não eram as duas coisas juntas, eram desmembradas, né? E ficavam um à frente do outro como se fossem dois aquários. Tinha um vidro, então a comunicação era através do vidro e ficava um de cada lado, porque, claro, que o espaço de locução era todo vedado, com a caixa de ovo, né? A gente falava isso na época. E, então, assim, foi uma vivência em todos esses sentidos de muito carinho, né? Até o que a gente achava ruim hoje, a gente lembra com muito carinho, sabe? Ruim lá, né? Hoje a gente lembra, foi legal, foi bacana. Foi uma experiência única e muito, muito, muito bacana. E você imagina, então, depois que vem esse maquinário totalmente desmontado, com esse peso para montar, né? E assim, não é uma coisa também usual, né? E também não tinham tantos profissionais ligados a esse trabalho, entendeu? Então era tudo bem assim, diferente, complicado, né? Nossa, foi bastante Demorou para complicado. montar. Demorou, porque aí não rodava, estava montado errado, tinha os rolos, o jornal ia passando, E até né? pegar o jeito. E colocar exatamente no lugar as peças, né? Porque tinha, obviamente, um croquis lá, um cronograma de montagem, mas, assim, as muita peça, pouco, né? Muita peça. Mas estava lá e ficou Funcionou. legal. Funcionou. Funcionou. A minha pergunta agora é para Carmen Silvia. Foi trabalhando na rádio que você percebeu que gostaria de seguir na área da comunicação, aí com a publicidade? Sim, com certeza, foi. Ficou na veia, né? Eu saí um pouquinho de Ribeirão antes do meu pai falecer, e mesmo assim que eu fiquei fora, aqui no estado de São Paulo mesmo, tinha o Diário de Votuporanga, eu fiquei trabalhando lá, cheguei, já fui direto lá, e eles me contrataram no mesmo tempo. Embora o tempo que eu fiquei lá foi curto, mas eu trabalhei tanto na rádio quanto no jornal, lá no grupo. E aí voltei para a rádio e não saí mais da área, né? Depois fiz agência de publicidade e depois fiquei 20 anos no SBT, que também foi um período muito bacana. Mudando para Carmen Rita, você disse que também você trabalhou no departamento jurídico da rádio. Foi lá que você falou, gostei disso, eu quero seguir nessa área da advocacia. Sim. Sim, meu pai era uma pessoa muito ligada nisso também. Aliás, meu pai era assim, multi, né? Mas ele era muito ligado nisso. Então, assim, eu acho que cada uma caminhou por um lado, né? Porque ela sempre teve muito vinculada a essa parte da execução. Eu fiquei vinculada à parte da execução, assim, da atividade fim, na necessidade. E, tipo, meu pai meio que exigia que todo mundo soubesse. Então, por exemplo, como eu te disse, nós duas sabíamos. Se eu tivesse que ficar lá para dar apoio na sonoplastia, eu ia estar lá na sonoplastia, fosse o horário que fosse, e ela iria para a locução se fosse necessário, entendeu? Então, ao mesmo tempo, ela também fazia sonoplastia se fosse necessário.
Então, assim, era uma dinâmica muito diferente do que a gente vive hoje, né? Até com os próprios filhos. Eu acho que ele ia estranhar os netos na vertente que a coisa mudou, porque mudou muito, né? Mudou muito. E a minha mãe era parceirona do meu pai, né? Sempre trabalhou junto. Aliás, eu acho que também muito das conquistas Com do meu certeza. pai é por ter tido a minha mãe sempre como uma aliada, impulsionando. E foi assim sempre, né? E esse detalhe é um detalhe importante, que talvez está ficando assim, ser um comentário importante assim também, né? A minha mãe, todo o apoio que vocês possam pensar, porque naquela época, vamos supor, se geravam duplicatas, se mandava para cobrança, nada era online, tudo era digitado, tudo era impresso, recibos, qualquer comunicação era por carta, não é? Até com os órgãos oficiais ou não, com quem fosse, se fosse com uma gravadora, para confirmar que recebeu o material, para agradecer, para estar à disposição, para receber novamente. Então, existia uma área administrativa, financeira, administrativa bem pesada, né? E todo o apoio em todas as empresas, para isso era da minha mãe. Então, é uma peculiaridade assim, muito interessante, porque não tinha agilidade, facilidade, nenhuma dessas facilidades que a gente tem hoje, né? E ela desempenhava tudo isso, né? E circulava por todas essas áreas, entendeu? Então, era muito interessante isso. E para vocês, qual que foi o principal legado e importância que os pais de vocês deixaram com a Rádio Colorado para a comunicação aqui em Ribeirão Preto e para a região também? Eu penso que é esse início todo, essa formação de pessoas, né? O pioneirismo, ter estruturado 2 emissoras de rádio na época, nos primórdios, não foi fácil não, né? E um complexo de comunicação, né? Que foi o que ele criou, o que eles criaram, né? É único, né? E meu pai, assim, ele foi de uma origem muito simples, então tudo que ele teve na vida, ele conquistou através do trabalho, sabe? Com muita dedicação. Ele, posteriormente, casou com a minha mãe, né? E aí seguiram juntos nessa luta, né? E com sucesso, graças a Deus, né? Tiveram todo essas empresas, e o que contribuiu muito, assim, para mim, eu me considero uma pessoa forte, assim, de muita decisão, muito determinada. Eu acho que essas características, não tenho certeza, que essas características vêm muito, assim, do espelhamento que eu tinha dos meus pais, especialmente, neste caso, do meu pai, sabe? Então, para mim, foi um legado fortíssimo nesse aspecto. Eu penso que isso que ela disse também, né? E da minha mãe, assim, uma questão também de presença, de docilidade, sabe? Mas essa características que eu acho que nós todas temos, temos que fazer, vamos enfrentar, é muito, assim, enraizada, né? Em todas nós. Não é particularidade de uma ou da outra, independente da área que segue. Então, eu penso que isso é uma questão mesmo de base de educação. A gente sempre foi, assim, educada de uma maneira a responder, né? Então, isso nos ajudou muito para tudo na vida, né? Para tudo, felizmente. E a questão do meu pai e da minha mãe, eu acho que foi uma questão, assim, também de vocação, né? Então, meu pai tinha as ideias e minha mãe ia junto e apoiava tudo. Meu pai tinha as ideias, né? Então, quando ele teve esse encantamento, essa vontade em relação à área de comunicação, né? Não foi uma coisa, vou fazer isso, aquilo. Foi uma coisa que foi crescendo. Conforme começou a acontecer através da rádio, foi evoluindo. Então, isso é muito interessante, né? Demais. E tem uma particularidade, assim, meu pai e minha mãe, eles se conheceram porque o meu pai era professor da minha mãe.
Seu pai era professor de quê na carreira acadêmica dele? Meu pai era professor na área de economia, na área de contabilidade, administração, essa área. Inclusive, ele foi também vice-diretor de universidade em Ribeirão. E aí ele era professor da minha mãe. Então, eles tinham, assim, 9 anos de diferença. 10. 10, é. É porque um período era 10, um período era 9. Então, foi muito interessante, porque ali eles se conheceram, né? E depois seguiram juntos, né? Começou com o escritório de contabilidade, não só minha mãe, mas 2 irmãs dela também foram trabalhar lá no escritório. E aí seguiram. E qual a opinião de vocês sobre o futuro da rádio no Brasil, principalmente com o avanço dos podcasts? Bom, eu sou fã da rádio, né? Eu acho ótimo, eu acho que nada substitui. Eu gosto de ouvir no carro, dificilmente eu uso um Spotify ou alguma coisa assim. Eu gosto de acompanhar a rádio, eu gosto de ouvir notícia, eu gosto de ouvir música. E aí, obviamente, cada um tem as suas emissoras preferidas, né? De acordo com a programação que apresentam. Então, eu acredito que a rádio é um veículo, assim, intocável, na minha opinião, né? Mas, como tudo muda tanto, né? Mas eu gosto muito. Gosto e acho que o futuro é continuar, né? Eu acho que a par de toda a evolução que teve, porque foi muito grande em muito pouco tempo, né? Eu penso que pode evoluir para outras formas, mas não acredito que desapareça, entendeu? Assim, como meio de comunicação, né? É difícil dizer, porque é tudo tão mutável que é difícil ter uma visão, né? Mas eu concordo com ela. Não sei se é porque eu gosto muito, eu também só ouço rádio no carro. A gente acha que sumiu, mas sempre tem essas pessoas que estão ali impulsionando a rádio por trás. Sempre tem. São pessoas apaixonadas. E isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque naquela época, meu pai, além de ser uma pessoa apaixonada por rádio, né? Ele era uma pessoa que, como ela contou a história de alguns, ele captava. Então, por exemplo, a pessoa ia lá fazer uma divulgação, né? No fim, a gente fazia um pouco disso também. Por exemplo, a pessoa ia lá fazer uma divulgação de alguma gravadora, né? E aí a gente falava, você não quer participar de algum programa? Parece que você tem jeito para isso, sabe? Mas meu pai era assim, tanto que ele constituiu a emissora através desse acervo, dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho assim, essa pluralidade de atividade, eu não sei explicar muito bem, de dons, sabe? De coisas tão diferentes. E assim, não teve nada que ele não tivesse sucesso, entendeu? Sem, né, não é uma realidade. Porque quando ele teve o escritório, foi o primeiro, o maior de Ribeirão, escritório de contabilidade, e ele acabou vendendo, né? E é uma coisa que, por exemplo, eu também fui numa homenagem na Câmara Municipal de um título, né, de cidadão. E aí uma das pessoas que falou fez referência ao meu pai. Então, eu fiquei muito feliz. Até fui conversar com a pessoa, tudo, não é? Mas, assim, nem sabia que eu estava ali. Foi uma coincidência. Então, é uma coisa que dá muito orgulho na gente, né? Por ele ser precursor de várias coisas. E ele foi também cidadão ribeirão-pretano. Foi. Né? Ele recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano. Ele não era daqui, né? E recebeu o título. Recebeu. Deve ser muito bom vocês terem esse orgulho, assim, dos pais de vocês. E eles também devem estar orgulhosos por vocês continuarem dando legado à família. Até conversei um pouquinho com eles antes de começar a entrevista, né? Falei, vem aqui para trazer luz para gente. A minha pergunta agora vai para Carmen Silvia. Como foi o seu primeiro trabalho, assim, na área publicitária? Gente, eu tô achando muito, muito interessante você me chamar de Carmen Silvia, porque eu sempre me chancelei como Carmen Cardoso, né? Só que quando tem 2 Carmen juntas, não dá para chamar sem o segundo nome, né? E daí você tá falando Carmen Silvia, me reconhecendo no nome.
Desculpa, eu fui falar isso, me perdi um pouquinho na pergunta. Você me perguntou como foi Como foi a sua experiência, assim, na sua primeira área, na sua primeira carreira, no seu primeiro trabalho como publicitária? Então, eu fui para uma agência de publicidade, a mídia publicitária, que até era do Genival na época, e aí eu fui trabalhar lá, depois que a gente vendeu a rádio, enfim. Eu fui trabalhar com ele e ele tinha contas importantes aqui em Ribeirão, bem importantes, assim. Era o Savenhago, o supermercado, o Consórcio Ribeirão Diesel, o Savana, que é a hotelaria, tinha Savana Motel e Village Motel, enfim. Ele tinha várias contas desse naipe, que eram contas bem importantes, né? E aí eu fui para lá e eu tive a oportunidade de atuar num outro lado, né? Porque a agência, ela conhece muito de poucos clientes. O veículo conhece um pouco de muitos clientes. Então, a visão é um pouco ao contrário, né? E foi muito bacana também essa experiência lá, porque ele confiou muito no meu trabalho, me conhecia desde a rádio, né? E aí eu tive muita oportunidade também de atuação dentro da agência, em diversos setores. Tinha que gravar um VT do Savenhago, era gravado na época na IPTV, eu ia lá para acompanhar a gravação, todo o processo, desenvolver um material impresso, eu acompanhava na gráfica, eu usava muito a gráfica São Francisco na época, a agência, então também me deu muita oportunidade assim de ampliar meus conhecimentos na área publicitária. Daí de lá eu fui para a TV Clube Bandeirantes, né, para a TV Bandeirantes, que é da Clube. E aí fiquei um ano lá, já o SBT, tive uma oportunidade no SBT, fui indicada e aí fui chamada e lá fiquei por todo esse tempo, aí 20 anos, né? Que foi bem bacana também, que foi uma carreira bem ascendente. Eu fiquei muito feliz com a minha passagem por lá. Eu comecei como contato C, B, A, supervisora, fui gerente comercial, diretora da emissora. Então foi muito bacana assim a minha vivência lá, além de que eu sou muito apaixonada pelo SBT, porque o Silvio Santos eu achava ele o máximo. E, Carmen Rita, como é que foi o seu primeiro trabalho na área do direito? Você comentou aqui com a gente que você trabalha na área do direito educacional, né? Conta um pouquinho pra gente. Um pouquinho antes de trabalhar com direito educacional, eu comecei, né, fazendo o que fosse possível, inclusive estabelecida no escritório e tal. Aí surgiu uma oportunidade e tem muito a ver com a história, acabou tendo uma confluência com a história do meu pai, o que foi uma coincidência, né? Eu fui convidada por um advogado que tinha sido meu professor, aliás, eu fiz direito aqui na UNERP, e na época, acho que foi a primeira ou a segunda turma, bem antigo mesmo, porque eu entrei bem nova, não é? E aí, esse advogado me chamou, ele já faleceu, o doutor Celso Romero, e me pediu um apoio. Falou, você não quer dividir um pouquinho do seu tempo e me dar um apoio dentro da escola, porque ele atendia uma escola, uma universidade, e estava muito pesado para ele, né? Então, ele falou, você não quer me dar um apoio interno? A gente vai fazendo a troca, porque aí você já me manda as coisas já mastigadas, tal, e a gente vai evoluindo nisso. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei num período diminuto lá, para dar um apoio. A coisa foi prosperando, né? Aí aconteceu meio como ela disse também, né? No fim, ele também não tinha tempo mais. No fim, ao invés de ficar só com o jurídico, eu constituí o jurídico interno, né, da instituição. E depois disso já passou para uma outra advogada. E aí eu passei não só como responsável da área toda, como também responsável junto à legalização da escola em si. Aí veio todo esse processo de fiscalização, de avaliação, né? Contatos em Brasília, não é? Então, aí eu passei também por essa interface. E foi um período, não é? Eu nem sou tão velha assim, mas acontece que a evolução, como a gente fala, foi muito grande. Aí, no fim, por toda a oportunidade que eu tive também nesse sentido, né?
cursos, todo esse aprendizado, eu acabei ficando assim meio como referência de colegas, de professores, que quando tinham alguma coisa que vinculasse específico, área educacional, não trabalhista tal, porque aí é meio que peculiar, né? Mas se reportavam a mim, né? Por conta dessa interface. Então, essa questão de consultoria depois na área se tornou uma coisa muito forte e muito boa. E por uma coincidência, né, essa escola é a escola que meu pai foi vice-diretor. E aí já era sucessor, né, já era família, né, como sucessor, né. E aí, quando foi o nome, o diretor me perguntou, nossa, mas você é filha? Porque ele tinha sido aluno do meu pai, na mesma sala que minha mãe. Que legal! Então, assim, uma série de coincidências e no momento da entrevista, ele reportou pelo nome, porque tinha o nome da minha mãe e tinha o sobrenome, né, do meu pai e da minha mãe, então ele, na hora, reportou. Então, eu falo assim, que apesar de áreas tão distintas, não é? Toda essa história nos envolveu o tempo todo, né? E aí essa questão acadêmica, fazer o mestrado, seguir para doutorado, tudo foi tudo assim, um direcionamento. Ir para a sala de aula também, além de ter o trabalho acadêmico administrativo, foi assim, consequência, né? Então, é tudo muito, assim, apaixonante. Eu queria perguntar justamente sobre isso. Quais as vantagens que vocês acreditam que foi para vocês, como profissionais, ter trabalhado em áreas tão diversas desde tão muito cedo? Eu fiquei muito ligada na comunicação, né? Foi diverso, mas dentro do mesmo universo. Então, na época eu achava ruim, que eu me sentia muito jovem para estar trabalhando tanto assim, porque meu pai era muito exigente, mas depois eu reconheci nisso assim, um fator muito positivo, né? Deu muita bagagem, muita experiência, então foi bem bacana, assim, depois, né? Porque quando eu tinha que ir lá no domingo de manhã, eu ficava meio bravinha, mas ia, né? Tinha que acatar. Ele era bem rigoroso, e aí a gente ia trabalhar e pronto. Mas tudo isso, assim, foi muito importante para o sucesso da gente profissional. Muito, 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 muito. Muita bagagem, muito legal, muito bacana. E para você, no SBT, Carmen, Silvia, como é que era? Qual a função que você desempenhava lá dentro? Então, no SBT eu fui como contato, né? Eu comecei como contato, comecei no CBA, supervisora, gerente e diretora da emissora. Assim foi minha vivência lá. Eu cheguei até o teto do que poderia acontecer no SBT Ribeirão Preto. E é o que eu te disse, tenho muito orgulho disso. E, obviamente, fiquei ligada todo esse tempo, que é um fato importante a ser destacado, a APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Na época, quando eu fui para a mídia, o Genival foi presidente e nessa época eu comecei a atuar na APP. Então, eu fiquei na Veranice, que também é publicitária, e atuou bastante aí no mercado publicitário. Ela também foi presidente. Na gestão dela eu ocupei cargo na diretoria. Antes disso, nós somos diretoras juntas da APP na parte de eventos, então a promoção do encontro dos publicitários, e vários outros, assim, eu fiquei ligada também. E no SBT, minha carreira foi muito bacana, assim. E um fato positivo também em relação ao SBT é que o SBT aqui era do Silvio Santos mesmo, né? E daí nós nos reportávamos a São Paulo. Então, com frequência, estava lá no SBT São Paulo. E lá é um mundo de sonhos, né? É uma coisa sensacional. E isso era bacana, estar sempre próximo lá, encontrar os artistas. E na área comercial, também como a gente tinha a possibilidade de vender o mercado nacional, então vendia muito, a gente acabava comercializando merchan para os grandes clientes, né? Então acabava isso também propiciando contato com os artistas lá na execução desses merchans, né? E às vezes até de gravação de um comercial, enfim.
E você chegou onde queria no SBT? Sim, com certeza. Minha vontade era Ribeirão mesmo, né? Eu não tinha vontade de sair daqui para ir trabalhar em outra emissora. Embora nesse percurso aí, bem antes de eu estar na gerência comercial, fui convidada para ir para São José dos Campos. Mas a coisa também não iria se concretizar porque foi vendido a emissora lá, sabe? Na época que isso aconteceu. Mas eu tive o convite para gerenciar lá, a emissora de lá. E eu lembro até que o Rui Fogetti, que foi meu diretor aqui antes, né, era meu diretor comercial, ele falou assim, não, a gente não pode vestir um santo para desvestir o outro, que é tipo, não vai não, né? Mas aí ficando aqui, acabou que foi dando certo também do crescimento até a direção regional, então foi bacana, foi o que tinha que ser, foi muito legal. E após o SBT, você trabalhou também no grupo Mastermind, né? Quais funções você desempenhava lá? Então, no Mastermind, a minha ida para lá foi porque eu tinha um projeto grande com o Jamil de ter também uma franquia, porque o Mastermind atende do meio da pirâmide para a ponta, né? E a gente tinha um projeto de uma universidade corporativa e nós colocamos o nome assim, latino-americana, que era para atender da metade da pirâmide para baixo, operacional mesmo. Então, treinar pessoas, tipo caixa do supermercado, todas essas pessoas, o atendimento da padaria, o garçom, eles têm contato direto com o público e muitas vezes não tem um treinamento eficiente, porque ali ele está representando aquela empresa, né? Então, você volta, você não está brigando, você achou ruim que a moça do caixa, muitas vezes você não sabe o nome dela, você acha ruim a caixa do supermercado tal, nossa, péssima, que ruim, eu vou procurar outro. Então, a gente fez um projeto muito bacana e tinha uma base grande também na atuação da Disney, sabe? De como a Disney trabalha. Nós fizemos muita pesquisa e começamos até um online. E aí nós resolvemos, para poder ficar dentro desse processo e colocar ele em prática, eu fiquei com a franquia local do Mastermind. E aí eu fiquei como administradora, a franquia local era minha, né? Aí eu fiquei na administração, mas eu não ministrei treinamentos. Embora eu gostasse do conteúdo, eu não ministrei treinamentos. E foi isso. Daí, quando veio a pandemia, os treinamentos eram presenciais e não tinha como dar um olhar para transformar isso em online ou gravação, o que fosse, à distância. Ficou muito tempo parado. Quando retornou, o olhar tinha que ser mais para o Mastermind do que para o projeto que a gente tinha junto. Aí eu resolvi sair e tocar a minha vida nas minhas coisas. Eu brinco que, assim, quando eu fui, eu falei para o Jamil, eu não quero uma boutique, eu quero a confecção. A confecção dá para vender para o mundo inteiro, né? A boutique é local. Mas foi um bom período também e tudo certo. E quais são as maiores inspirações de vocês na área da comunicação? Essa é uma pergunta que vai para as duas Carmens. Olha, primeiro, meu pai, que ele foi, para mim, um master. E segundo, o Silvio Santos. Não comparando atuações de um ou de outro, o que significou para mim, tá? Porque meu pai também era um grande empreendedor. Mas eu coloco meu pai em primeiríssimo lugar e o Silvio Santos, que eu tenho uma admiração enorme por ele. Eu creio que a gente tem comunicadores, né? Por exemplo, meu pai gostava muito do Flávio Cavalcante. Meu pai gostava muito do Flávio Cavalcante, que vocês nunca nem devem ter ouvido falar. E é, assim, uma figura que é meio que anterior ao Silvio Santos, porque ainda era, acho que era mais ou menos na faixa do Manuel de Nóbrega, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Então, eram os programas de televisão e era um programa de auditório da época, né? E meu pai gostava muito. Então, eu estou reportando assim um pouco antes do Silvio Santos, porque o Silvio Santos realmente acho que é uma questão nacional, né? Até de quem não conviveu nessa área, porque, assim, apesar de ser uma atuação totalmente divergente,
assim, ele tinha uma paixão pela coisa que é exatamente a paixão que a gente aprendeu com meu pai, né? Porque, assim, você pode perceber que mesmo eu não tendo continuado na área, eu tenho toda uma paixão pelo rádio, sabe? Por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu vivi. E eu acho que tudo aquilo repercutiu em tudo que eu fui fazer. Por exemplo, a minha facilidade, que eu consegui, né, uma facilidade para me manifestar, para dar aulas, para seguir na carreira acadêmica, coordenadora de pesquisa e pós, entendeu? Tem muito a ver com todo esse começo, né? Com todo esse desembaraço, como ela falou, essa questão do meu pai colocar a gente à frente, né? A gente e minha mãe. Então, tipo assim, no mínimo, o mesmo que a sua mãe faz. Então, já era muito mais do que o máximo. Então, nós éramos muito exigidas, como ela falou. Então, às vezes, dava, assim, uma certa raivinha, né? Mas, olha, eu falo que o resultado, se a gente conseguisse educar naquele formato, eu penso que a coisa prospera, viu? Porque deu muito certo. Meu pai... Minha mãe, eles deixaram um legado muito importante para a gente. Justamente sobre isso eu ia perguntar qual o maior aprendizado que o rádio te trouxe? Que o rádio trouxe para vocês duas? O desempenho profissional, né? Como atuar e, assim, fazer mais do que o combinado. Não ficar só sei fazer isso. Essa oportunidade na rádio de fazer um pouco de cada coisa, nossa, ampliou muito o horizonte, foi muito bacana. Eu acredito que para mim é isso. E também essa questão de aprender a fazer um pouco de cada coisa e também dar responsabilidade. Porque, por exemplo, o papai, ele nos deixava, né, como a gente disse, tinha o endereço ali, onde era a rádio, ali no centro, na Cerqueira César, e ele ia com minha mãe para outras funções nas outras empresas. Então, quem ficava lá éramos nós duas, né? Então, assim, é uma condição também de confiança e responsabilidade, né? Então, eu acho que tudo isso criou um vínculo, inclusive entre nós, sabe? Entre nós, as irmãs, um vínculo muito forte. Muito. Muito Onde forte. está uma Carmen, você pode achar as outras. Exatamente. É verdade. E a família é grande, todo mundo tem filho, neto, e aí é um aniversário, vai todo mundo, é o casamento da outra, vai todo mundo, é assim, sabe, sempre muito grudado. Recebemos até um apelido, né, que nós somos engalfinhadas. Era para ser uma crítica, sabe, mas para a gente soou tão positivo. É mesmo. Mas é bom ter esse contato, né? Sim. Sim, muito bom. Bom, foi com essa pergunta mais alto astral que a gente encerrou o nosso episódio do Memórias da Comunicação. Eu queria agradecer a você, ouvinte, que ficou sintonizado com a transmissão e agradecer às Carmens, principalmente, por virem e conceder essa entrevista maravilhosa que a gente teve. Agradecemos também ao nosso coordenador Gil Santiago e aos técnicos Andrei Violante e Hugo Nunes. Eu também não podia deixar de agradecer às meninas que ajudaram a gente com essa entrevista, que compuseram, né, a entrevista. E, principalmente, relembrar que todos os episódios do Memórias da Comunicação de Ribeirão Preto estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Naerp. Te aguardamos no próximo programa. Tchau! Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.